Olá, pessoal. Estou aqui para passar com vocês o conteúdo da pauta 6 e explicar a proposta de atividade dessa pauta, que é a última atividade de pauta que a gente tem na plataforma. Então, nessa pauta, eu vou trabalhar com vocês o que é o ato de inferir, né? O que é isso em sala de aula. Vou retomar a importância do descritor 3, que é o descritor de fazer inferência a palavras ou expressões, ou seja, como trabalhar em sala de aula, essa inferência, né, esse ato de deduzir algo a partir de uma palavra, de uma expressão, a partir da comparação de textos, né, é uma habilidade importante a ser desenvolvida em sala de aula e que, infelizmente, os nossos alunos têm tido baixo desempenho nesse descritor. Também a gente vai ver uma das metodologias que eles proporam, que é a comparação de gênero. Então, eles propuseram aqui uma forma de aula para que vocês pudessem adaptar e inserir dentro da realidade de vocês. E, por último, eu vou expor a atividade que ficou para vocês fazerem, que é justamente compartilhar experiências, né? De que forma que você trabalha com esse descritor 3 em sala de aula. Passou demais. Então, vamos lá. O que é inferir em um texto? Inferir é realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a novos conhecimentos que não estejam explicitamente marcados no texto. Então, inferir é deduzir algo, né? Identificar algo no texto que não está explícito, que está implícito ali nas entrelinhas. E muitas vezes o nosso aluno ele tem muita dificuldade nisso. Geralmente, tanto na prova de bloco quanto nas avaliações externas, vem muita questão, tal palavra ou expressão no texto, qual que é o sentido dela? Muitas vezes o aluno consegue descobrir o sentido dela voltando no texto e lendo todo o contexto, mas eles têm muita dificuldade de fazer isso. Então, é uma habilidade a ser trabalhada em sala de aula, a ser retomada, mesmo que já tenha sido trabalhado, porque é um descritor de baixo desempenho em todo o estado de Goiás. Inferir um texto significa deduzir ou tirar conclusões de informações que não são explicitamente dadas, mas que estão implícitas ou sugeridas no texto. É a capacidade de ir além do que está escrito, é entender significados subjacentes, implicações e relações entre as diferentes partes do texto. Então, inferir é fazer com que o nosso aluno ele seja capaz de deduzir, de identificar aquilo que está subentendido no texto, que o autor não deixa escancarado ali, mas que está exposto, né? Ele deixa pistas ali para que ele chegue à conclusão do que ele quer transmitir, de qual informação ele quer passar, nas entrelinhas ali. Como a inferência interfere no aprendizado em todos os componentes curriculares. Então, a importância da habilidade de inferência, primeiro, para leitura e interpretação de texto, porque o aluno, muitas vezes, ele faz uma leitura superficial. Então, aquilo que está escancarado para ele consegue identificar. Mas aquilo que o autor deixa subentendido nas entrelinhas, ele não consegue. Então, é importante trabalhar esse descritor, principalmente com gêneros diferentes, né, fazendo essa ligação, essa comparação com um com o outro, para justamente ele entender as semelhanças, as diferenças, trabalhar o significado de palavras, o glossário é uma boa ideia de trabalho aí com essas palavras soltas, mas que vão criando significado e repertório para esses alunos. O aprendizado contínuo auxilia no desenvolvimento de estratégias de aprendizado autônomo, pois os alunos aprendem a decifrar o significado sem depender exclusivamente de definições prévias. Então, tirar momentos aí para trabalhar com uma leitura do texto, pedir para que esses alunos circulem aí os textos aliás, circule o texto, não, circule as palavras que ele não sabe o significado ou que tenha alguma dificuldade. E a partir disso você pode ou construir um glossário de significado com eles, ou fazer uma lista aí de palavras com eles, que acaba se tornando um glossário também, né? E buscando esse significado com ele, né? Primeiro, cria o significado que ele entende a partir do texto.
leia novamente o texto com ele, busque esse sentido, esse significado ali dentro do texto. Depois você pode propor até que eles procurem no dicionário qual que é o significado daquela palavra dentro do dicionário, porque às vezes são vários os significados, e no texto traz um e no dicionário traz vários, né? E onde ela aparece na matriz, aparece nas matrizes, nas avaliações externas. O descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Essa habilidade envolve a capacidade do estudante deduzir o significado de palavras ou expressões desconhecidas com base em pistas presentes no próprio texto. Então, dentro do texto, quando você faz essa parte de ler o texto com seus alunos, de pedir para eles circularem essas palavras e depois buscar juntamente com ele dentro do texto o sentido delas, o significado delas, torna isso mais fácil e o seu aluno depois vai conseguir fazer isso sozinho. Então, dentro dessa habilidade, o aluno ele vai deduzir o significado de palavras ou expressões desconhecidas com base nas pistas presentes dentro do próprio texto e até talvez do conhecimento prévio, porque se é um aluno que tem um bom repertório, né, ele consequentemente ele vai ser poucas palavras que ele não vai conhecer, ou se ele não conhecer, ele vai ter curiosidade de procurar depois, né? O SAEB avalia a habilidade dos alunos de fazerem essa dedução em diferentes gêneros textuais, sejam eles literários, informativos, argumentativos, entre outros. Então, esse descritor, ele não é trabalhado somente com palavras, a palavra ou expressão solta. Pode vir esse tipo de questão, né? A gente vê muito nas provas, mas muitas vezes também trabalha gêneros parecidos justamente para que o aluno faça essa inferência, essa dedução através da comparação. Por exemplo, quando eu trabalho resenha crítica com os meus alunos e depois eu trabalho o resumo, automaticamente, quando eu apresento o gênero textual resumo, ele associa a resenha crítica, porque de certa forma, a estrutura é um pouco semelhante. Se eu tirar ali o parágrafo de introdução da resenha crítica que apresenta a obra e tirar a parte final ali, a parte argumentativa da resenha crítica, a gente tem um resumo. Então, quando você trabalha um gênero e depois trabalha o outro, que são gêneros às vezes um pouco semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros, o próprio aluno faz essa inferência, ele consegue deduzir que são parecidos, mas tem alguma coisa que é diferente ali. Então, dá para você depois trabalhar também, né, essa diferença, esses aspectos que se assemelham e que se diferem. Estratégias para desenvolver a inferência em sala de aula. Então, como eu falei, são várias as estratégias. Aqui eles mostram, aliás, 5 delas. Então, a primeira, a atividade contextualizada, que é você propor, né, que os alunos, eles identifiquem palavras, expressões variadas, que vocês incentivem eles a descobrir no texto. Então, entre essa parte de você trabalhar o texto, depois que trabalhou, interpretou esse texto, pede para esse aluno circular as palavras que ele não identifica, que ele desconhece, que ele não entendeu o sentido, analisa com ele dentro do texto aí para fazer com que a turma perceba qual que é o sentido dessa palavra dentro do texto. A gente também tem a segunda metodologia, que é através da comparação textual, que é essa que eu até comentei anteriormente, que é você pegar 2 gêneros paralelos, semelhantes aí, e trabalhar essa comparação. Porque quando você trabalha um e quando você trabalha o outro, o aluno ele vai fazer uma ligação. Então, essa ligação de um gênero com o outro também é um exemplo de inferência, porque ele vai deduzir que se assemelha a determinado gênero, mas não é o mesmo. É o caso da resenha crítica e do resumo, ou também até mesmo a questão do anúncio publicitário e propaganda. São gêneros que se assemelham um pouco, mas que têm aspectos diferentes. Então, dá para você trabalhar essa inferência comparando aí os 2 gêneros. O artigo de opinião, o editorial, também um exemplo disso. Discussões e debates. Promover discussões sobre o significado de palavras, expressões. Então, isso aí já trabalha em conjunto com a atividade contextualizada, né? Você trabalha o texto, pede os alunos para circular as palavras desconhecidas, depois discute com eles o que eles acham a partir do texto, que significam essas palavras ou expressões, para depois você trabalhar o significado com eles.
o exercício de escrita, você encorajar a escrita de texto onde os alunos devem usar palavras de maneira conotativa, desenvolvendo a sensibilidade para o uso contextual da linguagem. Então, propor que eles escrevam um texto utilizando uma linguagem diferente ou traz um texto totalmente informal para esse aluno e pede para ele passar esse texto para uma linguagem formal. Então, ali você também está trabalhando uma inferência. Quando você trabalha variação regional, por exemplo, que você mostra para o seu aluno que uma palavra no estado ele pode ganhar outros significados em outras regiões. Por exemplo, aqui no Goiás nós falamos mandioca, mas em diferentes regiões isso varia. Então, a macaxeira, o aipim, mas nós utilizamos palavras diferentes para definir uma mesma coisa, a mandioca, né? Só muda o nome de região para região. Então, também é uma forma de você trabalhar essa inferência com seus alunos, que consiste não só em trabalhar o significado das palavras ou das expressões, mas essa capacidade do aluno deduzir, ver ligação entre uma coisa e outra. Vamos aprofundar na segunda estratégia. Na próxima atividade que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é um roteiro como se fosse um plano de aula, visando trabalhar essa segunda vertente que foi mostrada aqui nas estratégias, que é a de comparação textual, onde eles pegaram dois textos, né, dois gêneros textuais semelhantes, para trabalhar essa inferência de forma comparativa, mostrando os aspectos que são semelhantes e diferentes, justamente para que o aluno, quando ele veja esse tipo de texto, ele deduza, se parece com um determinado gênero, que é o exemplo que eu dei do resumo e da resenha. Quando eu trabalho resenha crítica e depois o resumo, automaticamente, ao trabalhar o resumo, o meu aluno associa, ele vai falar, nossa tia, parece a resenha crítica, né? Justamente porque ele conseguiu ter essa habilidade de deduzir, de inferir que é semelhante. Mas ele vai perceber, através das aulas, que é diferente, né? Alguns aspectos são diferentes. Então, aqui, primeiramente, na aula, o professor, ele vai trabalhar, um exemplo de como trabalhar a metodologia, pensando na vertente de comparação, tá, gente? Trabalhando essa habilidade. Então, primeiramente, o professor, ele começou a aula trabalhando com esses alunos as cantigas trovadorescas, né? Então, ele trabalhou aqui alguns tipos: cantiga de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer, e o manuscrito das cantigas. Aqui ele fez uma tabela definindo o eu lírico, o tema que é abordado em cada tipo de cantiga e algumas características. Então, em uma aula, ele dedicou para trabalhar essa cantiga trovadoresca. Feito isso, ele vai começar a desenvolver essa habilidade de inferência, de deduzir, de fazer essa ligação de um gênero com o outro. Então, aí entra as cantigas trovadoresca e a música moderna. Por quê? São gêneros que foram escritos em épocas totalmente diferentes, mas que, se você for analisar, tem muitos aspectos semelhantes e que muitas vezes pode até considerar pertencente ao mesmo gênero. Então, as cantigas trovadorescas e a música moderna, apesar de surgirem em contextos bem diferentes, têm algo em comum. Ambas usam a poesia e a música para expressar sentimento. Então, tanto a cantiga trovadoresca, que era utilizada antigamente, como a música moderna hoje, mantém a mesma coisa: a poesia, a metáfora através da letra da música, a expressão de sentimento ali dentro da música, né? Tenta passar uma ideia, um sentimento, uma emoção para quem ouve. Aqui, o professor, ele já trabalhou trabalhando os aspectos semelhantes e diferentes. Então, ele criou conexões abordando o contexto histórico, tanto da cantiga trovadoresca quanto da música moderna, trouxe os temas que era abordado em um e em outro, né? Também trouxe a finalidade, né, a função, tanto da cantiga quanto da música. E quando você faz isso, por exemplo, você faz no quadro lá, divide esse quadro e vai apontando para esses alunos e eles vão relatando no caderno, eles começam a ver que são gêneros produzidos em épocas diferentes, mas que têm alguns pontos em comuns e alguns pontos diferentes. Feito isso, ele vai trabalhar o quê? A inferência utilizando os dois gêneros que ele propôs, tanto a música moderna
quanto a cantiga trovadoresca. Então, aqui ele trabalha a música Flor e o Beija-Flor da Marília Mendonça. Então, ele pode imprimir a letra dessa música, colocar ou o áudio da música para trocar para esses alunos, ou até mesmo, se for uma sala que já dispõe de data show, ele pode colocar o vídeo, né, dela cantando. Então, a Flor e o Beija-Flor, eles têm acesso à letra da música, escutam, cantam, se quiser, né? E depois o professor, ele vai analisar essa música junto com os alunos. Então, o que a música fala, né? Então, ele pode os alunos ir falando e ele até anotando no quadro. Então, aqui tem um exemplo de análise. Então, a música Flor e o Beija-Flor revela uma narrativa de amor, saudade, esperança, né? Com a flor representando a espera e o beija-flor, o amante que vem e vai. Porque é uma música que fala de saudade, né? Da expectativa, do amor, de alguém que vem, né? Dá muita expectativa e depois simplesmente some, que seria o papel do beija-flor, que seria o amante, que ele vem e depois some e entra aquele período, né? Triste. Com uma nota de esperança e alegria, como a do amanhecer. Traz simbolismo, né, que é o uso da metáfora aí, que ela, através da metáfora, ela fala da flor e o beija-flor, mas a gente sabe que é contando a história de um casal aí, onde um ama, né, tem saudade, quer o futuro, e o outro que vem e vai, ou seja, ele aparece, né, mata os desejos ali e some. Fala da natureza e do amor, então, utiliza aí esses aspectos da natureza justamente para retratar isso, né? Retratar o casal. Fala da dor da saudade, da esperança, da alegria, né? Desse amor voltar. Fala da transformação, né? Que o amor é uma força transformadora, né? Capaz de trazer vida e cor pra gente. Então, escutou a música, analisou com os alunos, vai trabalhar agora um exemplo de cantiga trovadoresca, que é aqui, ai flores, as flores de verde pinho. Então, como é uma cantiga trovadoresca, então a linguagem é diferente, já é uma linguagem mais difícil, então você vai ler com esses alunos, né? Depois, terminou a leitura, o que vocês entenderam? Teve alguma palavra aí que você teve dificuldade de entender, né? Vai fazer e vai fazer a análise também desse texto com seus alunos, dessa cantiga. Então, o contexto, as cantigas de amigo era geralmente escrita por homens, mas na voz de uma mulher, expressando sua dor e angústia pela ausência do amado. Então, observa, a música moderna lá da Marília Mendonça também na voz de uma mulher que sofre pela ausência do amado. E a cantiga que eu mostrei anteriormente, como é uma cantiga de amigo, então coloca essa voz feminina, né, expressando também a dor e a angústia da ausência do amado. O eu lírico, a voz feminina, protagonista, destaca o sentimento de saudade. A mesma coisa que a Marília Mendonça também retrata na música dela. Natureza como convidente. Então, assim como a Marília Mendonça apresentou ali os aspectos da flor e beija-flor para representar o casal, na cantiga também usou os flores, o verde, né, para representar. Diálogo e repetição, assim como na música a gente tem no refrão, nas cantigas algumas partes se repetem para dar destaque. Relação amorosa, na cantiga trovadoresca também buscou retratar essa relação amorosa, né, esse sentimento, e também na música moderna da Marília Mendonça a gente também percebe isso. Então, automaticamente, após analisar a primeira música e depois a cantiga, né, de você ler com seus alunos e discutir, eles já vão analisar a segunda meio que já fazendo essas deduções, essas comparações que eles vão perceber que realmente é semelhante uma com a outra. Qual inferência que podemos fazer ao compararmos as expressões destacadas na música anterior e nos versos da cantiga? Então, ao analisar as duas, né, tanto a cantiga trovadoresca quanto a música moderna, o seu aluno ele vai ser capaz de inferir, de deduzir alguns aspectos. Então, o primeiro dele, a utilização de elementos da natureza, porque tanto em ambas canções usam a natureza, as flores,
a flor e o beija-flor, que foi citado lá, para expressar a emoção de sentimentos, a apreciação da beleza, né, tanto na música da Marília Mendonça quanto Dom Diniz, né, a cantiga, eles celebram a beleza da natureza, os sentimentos humanos, símbolos de amor e paixão. Então, na música da Marília Mendonça, ela utiliza a beija-flor e a flor como símbolo de amor e paixão. E na cantiga trovadoresca do Dom Diniz, usa as flores para transmitir alegria e esperança, mas de toda forma utiliza a natureza para transmitir algum sentimento. Então, essa é uma análise que você vai fazer em conjunto, né, com seus alunos. Então, como poderíamos classificá-la quanto às suas características? Então, observe, quando a gente trabalha as cantigas lá no início, depois faz esse trabalho de análise, tanto da música moderna quanto da cantiga, a gente percebe que a cantiga trovadoresca, ela é um exemplo de cantiga de amigo, porque ela tem as características, né? A voz de uma mulher que retrata a saudade, né? O amor. Então, a música da Marília Mendonça também faz isso. Então, é possível perceber semelhança. Então, observem aí. A música de Marília Mendonça, como as cantigas de amiga, expressa a dor de separação, a saudade do amado, utilizando metáforas da natureza, como flor e o beija-flor, para representar beleza e a presença do amor. E a cantiga de Dom Diniz, ela também pode ser considerada uma cantiga de amigo, porque ela também aborda a temática da saudade e do amor, utiliza a questão da natureza e das flores para expressar a melancolia e a esperança do retorno do amado. Então, também retrata essa dor da separação, né, esse sentimento, e na voz de uma mulher, porque é uma característica, né, da cantiga de amigo. Apesar de ser um homem que faz, eles tentam contextualizá-la como se fosse a voz de uma mulher, retratando a saudade do seu amor. Aqui, pessoal, eles trazem que no Revisa, e quem trabalha com a primeira série, no Revisa de Língua Portuguesa do segundo bimestre, já traz esse trabalho aí, trabalhar o descritor 3, trabalhando essa metodologia de comparação. Porque lá na página 12 e 13 dele, traz a cantiga ribeirinha, né, cantiga da ribeirinha, e traz a música Mina do Condomínio do Seu Jorge, que já é uma música mais atual, mais moderna. Então, é possível fazer esse trabalho de comparação com o seu aluno, né, mostrar que, apesar de ser gêneros diferentes, escritos em épocas diferentes, eles têm alguns aspectos que são semelhantes e também que se diferem. E a proposta de atividade, pessoal, é o seguinte: agora que vimos exemplos de estratégias de comparação textuais aplicadas no Revisa, que tal pensarmos essa metodologia aplicadas em conteúdos de outras turmas? Então, agora, o que vocês irão fazer? Eu vou enviar também, junto com o vídeo, um modelo de atividade que foi feito por um aluno, onde ele expõe, né? Então, primeiro, vocês irão expor uma experiência que deu certo, né, de trabalhar com o descritor 3, lembrando que o descritor 3, ele inclui a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Isso pode ser feito através da leitura do texto e da análise de palavras ali que o aluno não sabe o significado, ou de analisar a palavra ali no contexto e identificando com esse aluno o significado da palavra, ou você pode construir um glossário com ele, né? Vamos circular essas palavras. Depois eles vão falando, o professor coloca no quadro, vamos pesquisar o significado, né, a partir do texto, depois a partir do dicionário, porque às vezes o sentido que o texto dá é um e o dicionário ele traz vários, né? Ou às vezes você pode utilizar essa metodologia de comparação, comparar um gênero com outro, né, para que o aluno seja capaz de inferir que a hora que você trabalhou um gênero e trabalhar outro, que tem algo semelhante, que tem algo igual. Então, também trabalha a habilidade de inferir. Ou se você já trabalhou essa questão que eu falei, trabalhar essa habilidade a partir da escrita. Então, pega um texto informal e pede para esse aluno passar para a linguagem formal, porque às vezes ele pode ter um pouco mais de dificuldade, porque os nossos alunos utilizam muitas gírias, né, muitas expressões aí que não são formais. Então, justamente para ele ganhar repertório. Ou também trabalha com ele a variação regionalista, né,
dentro da variação linguística e para ele perceber que é uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos a variar da região que a pessoa mora. Então, nesse material, vocês irão compartilhar uma experiência trabalhando esse descritor, né? E depois vocês vão compartilhar metodologias, né, que utilizem essa comparação. Então, que outros gêneros daria para trabalhar essa comparação? Aqui eu falei da resenha e do resumo, eu falei do anúncio e da propaganda, falei do artigo de opinião e do editorial, também falei da cantiga, né, trovadoresca e da música moderna. Então, que outros gêneros poderiam ser comparados, né? Pensem aí, o arquivo ele precisa ser no Word. Eu vou enviar para vocês um modelinho de uma aluna que já fez, né, de um aluno. Vou escolher aqui e mando para vocês, a partir desse modelo, criar o de vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição.